a exposição que eu estou fazendo em Pedro, a carta de 1 Pedro, que há esperança na glória de Deus. É interessante que há um tempo atrás, quando eu era mais novo, eu ficava me perguntando, eu via meus professores e pastores, até o meu pastor Orivaldo, como ele realizava 4, 5 pregações em um único tema. Aí eu ficava, meu Deus, como a tua graça é grande na vida do pecador, porque você conseguir fazer isso dentro de 2 ou 3 versículos, fazer várias pregações, eu admirava muito ele e os meus professores do seminário por causa disso. Aí hoje, pela graça de Deus, eu ali no meu escritório elaborando esse sermão, eu já vou fazendo 7 pregações nesse tema, e todas elas nos trazem um aprendizado diferente, um crescimento diferente, algo para amadurecermos na fé. Pois hoje eu quero estar dando continuidade a essa exposição que estou fazendo na carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 e verso 9, a esperança na glória de Deus. Eu falei um pouco sobre que os cristãos podem desfrutar a glória no presente, não esperar por uma glória apenas no futuro. Hoje eu quero estar dando a segunda parte desta mensagem, falando sobre esse mesmo tema, trazendo algumas aplicações diferentes nessa exposição que estou fazendo na carta de Pedro. Convido a igreja para abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Quem for achando pode ficar de pé em respeito à palavra do Senhor. Obrigado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exaltam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Ó Pai amado, Pai bendito, Deus querido, Deus e Rei meu, diante de nós, ó Deus, está aberta a tua santa palavra. Nos revela ela, ó Pai, na medida da tua vontade. Nos mostra, ó Deus, o que tu requer de cada um de nós. Fala, ó Deus, ao nosso coração, que não venha ser eu, ó Pai, mas que o teu Espírito Santo venha me usar como instrumento, vaso em tuas mãos, cheio pela unção, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esta sessão começa com um louvor a Deus pelos privilégios que ele concedeu aos cristãos. Pedro, motivado e motivou os seus leitores, lembrando-se que na medida que crescemos, na medida que conhecemos Cristo, passamos por uma transformação, passamos a fazer parte da casa do Senhor, do âmbito do Senhor, passamos a viver uma nova vida, nascemos de novo. Esse é o enfoque maior aqui de Pedro, a mostrar para os seus leitores a importância de ter isso em mente, de um novo nascimento, de uma nova vida, de um crescimento pautado na palavra de Deus. O resultado deste novo nascimento é que os cristãos receberam uma herança eterna, reservada nos céus, uma herança essa que é vista na cruz de Cristo. No exato momento que Cristo morreu por mim e por você, passamos a ter essa herança como algo primordial em nossa vida. Os fiéis serão levados ao céu, ao seu lar eterno, por meio da fé no Evangelho de Jesus Cristo. Por meio da fé em Cristo Jesus, passaremos a olhar para o nosso lar celeste, passaremos a identificar a nossa herança.
Pedro informou a seus leitores de que Deus os regenerou para uma herança que nunca irá perecer, corromper-se ou perder o seu valor, uma salvação realmente segura. Não é uma promessa infundável, não é algo que não vai acontecer, é algo plausível, é algo que vamos ter, vamos tocar, é algo assegurado verdadeiramente pelo que Cristo fez na cruz por nós. No verso 8 encontramos que amamos a Cristo sem nem tê-lo visto. Cremos nele, exaltamos com o nosso louvor a adoração com o nosso culto racional. Encontramos aqui que amamos a ele sem ter visto ele, mas algo verdadeiramente nós não observamos Cristo como ele é, mas sentimos o seu feito, a sua maravilha, o seu amor por nós na cruz do Calvário. Algo que nunca vai poder ter uma medida exata. Encontramos a palavra também aqui, indescritível. No nosso dicionário, falei sobre isso no domingo, que elaborei essa mensagem também, que a definição dessa palavra é algo difícil ou impossível de ser descrito, por ser extremamente fora do comum. Então, o amor de Cristo é indescritível, é incomparável, é fora do comum. Não tem como medirmos o seu amor, não tem como mensurar o tamanho do seu amor por nós. É indescritível, é algo fora do comum. Até o nosso dicionário mais simples deixa isso bem claro. Quando Pedro usa essa palavra aqui, deixando bem claro que para os comuns é algo incomum o amor de Cristo. O nosso amor por Cristo não é baseado no que podemos ver fisicamente, como muitas igrejas imaginam, que necessitamos de milagres vistos. Às vezes o milagre acontece pessoal, e muitas vezes o milagre somos nós. Nós somos os milagres, porque quando nós paramos para pensar de onde Cristo nos tirou, de onde Ele nos colocou, essa transformação muitas vezes de pessoas que antes eram presos, cativos ao pecado, escravos do pecado, e Deus nos libertou dessa escravidão. Deus nos libertou daquilo que nos oprimia, duas algemas invisíveis, mas que faziam nos tornar escravos do pecado. Pois o nosso amor por Cristo não é baseado no que podemos ver fisicamente, pois ainda que não vimos, a base do conhecimento de Deus, do relacionamento com Ele, é espiritual. E nós, nesse relacionamento com Ele, com a Sua palavra, é que encontramos e conhecemos quem Ele é, verdadeiramente. É com a Sua palavra, é a Sua palavra que nos ensina a seu respeito. É a Sua palavra que nos mostra o quanto Ele nos amou. Ela é a única regra de fé e prática do cristão. O Espírito Santo, ele foi derramado por amor de Deus em nosso coração. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 5, diz assim, abre sua Bíblia comigo. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 5. Nos diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o amor de Deus foi derramado pelo seu próprio Espírito. Nós só somos capazes de amar porque
Cristo derramou o seu Espírito Santo sobre nossa vida. Por isso que o nosso amor não pode ser fingido, não pode ser falso, não pode ser algo que acaba. Não. O nosso amor é verdadeiro. O nosso amor é firme. O nosso amor é colocado em nosso coração com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Amém, igreja? Amém. E nós retribuímos, pastor, esse amor de que forma? Nós retribuímos esse amor a Ele, estando em meio a algumas provações e sofrimentos, devemos mais que depressa oferecer o nosso coração a Cristo com verdadeiro amor e adoração. Essa é a única maneira de nós voltarmos o amor de Cristo, retribuir o amor de Cristo a Ele, reconhecendo que Ele morreu por nós e o adorando, dando o nosso melhor. Infelizmente, quando vivemos nesse mundo, vamos passar por tribulações, e quando vivemos nesse mundo, vamos passar por sofrimento, mas até as provações, até o sofrimento, é uma oportunidade de retribuir esse amor a Cristo, porque foi para isso que Ele nos formou, para a sua adoração, para o seu amor, para verdadeiramente podermos dizer que somos filhos de Deus. Foi para isso que Ele nos formou. E verdadeiramente quem depositou esse amor em nosso coração foi Cristo Jesus. Satanás, ele sempre procura usar as provações para fazer florar o que há de pior em nós. Sempre botando toda a culpa do que enfrentamos em Deus. Mas Deus deseja fazer florar o que há de melhor em nós, em meio às provações, em meio às dificuldades. Devemos viver pela fé e não pelas aparências. Confiar em Cristo, crer em Deus. Esse é o nosso alicerce, essa é a nossa razão de viver. Irmãos e igrejas em Cristo Jesus, temos que aprender a confiar em Deus e crer em Cristo, trabalhar a nossa fé, pautar a nossa confiança em Cristo. Aí o mundo vai ser derrotado, o mundo não vai ter domínio, controle sobre nós, porque nós somos filhos do vencedor, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não se rebaixe sua cabeça, não se esquive. Não seja aquele crente. Muitas vezes a gente vê o irmão vindo, o irmão já vem derrotado, desanimado. Irmão, derrotado está o mundo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui em nós, esse mundo não vai prevalecer sobre os cristãos. Então, porque muitas vezes já achamos que estamos derrotados, levante sua cabeça, não deixe as doenças desse século te contaminar, como depressão, não deixe o homossexualismo que está aí, a política que tenta nos consumir. Tudo isso é uma doença que tem sobressaído em nossas igrejas. Não aceite isso na tua vida. Defenda o que há de melhor em você, que é a fé em Cristo Jesus, e creia em Deus. Crer significa entregar tudo a Deus e obedecer a sua palavra, apesar das circunstâncias ou consequências. Isso é o significado de crer. O amor e a fé andam juntos. Quem ama alguém confia nessa pessoa, e juntos a fé e o amor ajudam a fortalecer a esperança, pois onde há fé e amor também há segurança quanto ao futuro. Nós só vamos aprender a olhar
do nosso futuro, quando entendemos que aqui nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aí vamos aprender a entender que o nosso lugar não é aqui, estamos aqui como peregrinos de passagem. O nosso Deus tem o melhor para nós, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e até que Ele venha, estaremos aqui na Santa Ceia, lembrando do seu feito, do seu amor derramado através da cruz, derramado o seu sangue por amor a mim e a você. Nesse sentido, o cristão agora possui o resultado de sua fé, uma constante libertação do poder do pecado. Em outro sentido, estamos aguardando o momento em que receberemos a salvação plena, na glória eterna, na transformação do nosso corpo em Cristo Jesus. Enquanto isso, a nossa fé tem que ser vista dessa maneira, uma confiança verdadeira de uma pessoa que não recua, uma pessoa que está revestida com o capacete, com a couraça do Espírito Santo, com o escudo do Espírito em nossa vida. A vida cristã não consiste somente na contemplação de um futuro distante. Não. Muitas vezes nos desanimamos por achar que já temos muito tempo de crentes. Eu já conversei com pessoas, já fui aconselhar casais e até pessoas que diziam: pastor, porque pastor já tem 30 anos de fé, aceitei a Cristo bem novinho, aí a gente vai cansando de ir para a igreja, a gente vai cansando de estar indo todo dia nos cultos. A vida cristã não consiste somente em uma contemplação de um futuro distante. Antes, atrás, ela traz consigo uma dinâmica presente que pode transformar o sofrimento em glória hoje. Não imagine que a sua vida aqui é só sofrimento, não. O seu sofrimento ele pode ser transformado em glória. É aquele leite líquido que vira nata e depois vira queijo. Que a olho nu é algo impossível, não é verdade? Pois essa é a transformação de um sofrimento em glória. Aí que eu me lembro do que eu falei terça-feira, a importância da pregação do Evangelho. Temos que enfatizar a importância da pregação, cumprimento da vontade de Deus, no cumprimento da sua palavra. Falando aos discípulos, Jesus deixou bem claro que o Evangelho do Reino será pregado para todos, então será o fim. Muitas vezes imaginamos que o fim já está aí. Já tive várias pessoas até no trabalho me perguntando: pastor, esses rumores de guerra, essas guerras que têm acontecido, está perto de Jesus voltar? Tem os sinais, mas entenda que Jesus deixou bem claro lá em Marcos capítulo 13, verso 10, que é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, se tu acha que está enfrentando batalhas aqui, sofrimentos aqui, então faz o teu papel para que o Senhor volte logo. Prega o Evangelho, fala do amor de Deus, aí tu vai apressar a vida de Cristo, aí o teu sofrimento vai acabar. Vocês estão entendendo, igreja? Mas cabe a nós
O alcance do Evangelho revela o aspecto escatológico que Jesus está prestes a voltar. Essa é a realidade. Quanto mais o Evangelho for de fato exposto, mais próximos estamos da volta do Senhor Jesus. Claro que daqui um dia ou a hora, Deus já de antemão preparou, mas vale a pena saber que nós participamos do processo pregando o Evangelho puro a todas as pessoas e nações. Nós temos um papel primordial de pregar o Evangelho. Temos recursos hoje que no passado homens de Deus não tinham, nós temos. Esta visão escatológica da pregação deve nos fazer pensar. Eu falei sobre isso terça-feira. Será que eu estou preparado para aquele grande dia? Estou preparado para me encontrar com Jesus? Então essa transformação, antes de pregar o Evangelho, antes de ensinar o Evangelho, ela tem que servir para a tua vida. Faça essa análise você mesmo. Será que eu estou preparado para ter esse encontro com Jesus? Ou eu tenho que mudar muitas coisas? Ou eu tenho que abrir o coração do Senhor e transformar muita coisa? Pois, meus irmãos, há esperança na glória de Deus. Nesse pensamento eu quero estar fazendo uma aplicação essa noite, antes de começar a nossa ceia propriamente dita. No verso 8 diz: alegre-se em Cristo Jesus, em outras palavras. Talvez não sejamos capazes de nos alegrar com as circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, mas é possível alegrar-se nelas, voltando todo o coração e a mente para Cristo Jesus. Eu não sei o que tu está passando essa noite, não sei o que está teu coração ferido, tua mágoa, não sei, mas entenda que a alegria é voltar-se o seu coração e a mente para as coisas de Cristo. Cada experiência de provação ensina algo novo e maravilhoso sobre o Salvador. Cada dificuldade que tu passa nos ensina algo sobre Deus. Lembre-se lá de Gênesis capítulo 22, Abraão descobriu novas verdades a respeito do Senhor quando colocou o seu filho no altar. Você lembra dessa tribulação, desse sofrimento que Abraão passou? Você acha que foi fácil para ele, o seu Deus, o seu rei, olhar para ele e dizer: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica ele para mim em holocausto? Neste local, e Abraão pegou o seu filho, o cutelo, pegou fogo e saiu para sacrificar o seu único filho. Abraão primeiro ele descobriu o grande amor de Deus por ele, e depois ele descobriu que o que importa para Deus é obedecer ele acima de tudo e confiar em meio à provação, e confiar em meio a provações. Naquela hora Abraão achou que ia sacrificar o seu filho, mas ali ele já tinha uma fé, uma confiança genuína no homem que foi chamado pai da fé. Sabe por quê? Você imagina essa cena em tua mente, em teu coração, tu vindo com teu filho. Eu não gosto nem de pensar. Eu não tenho só um, não, tenho 3, mas eu não gosto nem de pensar. Minha mãe dizia assim: ó, quem tem não tem nenhum. Quem tem 2 tem 1. Quem tem 3 só tem 2. Minha mãe dizia isso, eu nunca entendi o porquê ela dizia isso. Mas ele só tinha 1. Aí você imagina aquele menino olhar para ele e perguntar: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Vocês conseguem imaginar isso?
Eu gostei de pensar, eu fico me perguntando isso. Tu já imaginou isso? Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Tu imagina, foi que a fé de Abraão era tão grande, a confiança em Deus era tão grande, que foi que ele disse: Deus há de prover para si o sacrifício. Deus há de prover. Aqui nós observamos o porquê ele foi chamado de Pai. Vocês conseguem? E Deus proveu. Aqui Abraão identificou um grande amor que Deus tinha por ele em meio à provação. E ele identificou que o importante era obedecer a Deus acima de tudo. E muitas vezes nós só desobedecemos. Vocês lembram também dos 3 rapazes hebreus que descobriram que Deus estava próximo no ano passado por uma fornalha de fogo? Lá em Daniel 3, vocês lembram? Lembram que eles disseram antes, Daniel 3, 17, diz que se formos, quando o rei Nabucodonosor levantou uma estátua para ser adorado, e disse que quando soasse o som da trombeta, todos deveriam se curvar diante da estátua. E esses 3 homens não se curvaram. Em meio à tribulação, em meio à dificuldade, se for de se curvar, se curve a Deus em oração de joelho. Pois esses homens se recusaram a se curvar. E interessante que disseram assim lá em Daniel 3,17: se formos atirados na fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas, no verso 18 de Daniel 3, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A confiança em Deus plena. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, se curvamos diante do inimigo, em vez de se curvar diante de Deus. Fraquejamos, deixamos de vir à igreja. Enfrentamos algum problema com algum irmão aqui, que por algum motivo foi ignorante com a gente, ou não concordou com os nossos pensamentos. A primeira atitude que fazemos é o quê? Sair da igreja, se curvando às ciladas do inimigo. Meus irmãos, eu desde muito novo, minha esposa sabe disso, eu não mudo de igreja nenhuma por causa de ninguém. Vou ter que tolerar o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Agora, sou humilde o suficiente para reconhecer quando eu errar e te perdão. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Nem que isso me gere uma palavra na cara. Eu te avisei, mas eu sou, porque eu sigo ao Deus fiel. Igual esses 3 hebreus, eu não me curvarei diante das circunstâncias. Lá no verso 28 de Daniel 3, disse assim Nabucodonosor. Essa semana eu leio esse texto com a Diene, aí eu imaginei. Tu consegue imaginar a cena? Tu vê Deus bem de próximo em meio à tribulação, ser jogado 3 em uma fornalha, irmão Luiz. E o rei, os homens que pegaram eles e jogaram na fornalha, eles morreram sem nem ter entrado. Foram consumidos pelo calor sem nem ter entrado. Aí tu imagina a cena do rei olhando. Peraí, para tudo aí. Nós não jogamos 3, então por que tem 4? Oh, glória a Deus. Por que tem 4? É Deus em meio à tribulação te observando de pé. Estamos bem pertinho de ti. E muitas vezes, por falta de fé, a olho nu nós não vimos a ação de Deus em nossa vida. No verso 28 de Daniel 3, Nabucodonosor
Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Em meio à tribulação que tu passa, ó crente em Cristo, Deus vai fazer pessoas que estão próximas de você louvar e exaltar o nome de Deus a quem tu serve, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Irmãos, as tribulações nos aproximam de Deus e também molda aquilo que tem que ser quebrado e moldado em nosso coração. A outra aplicação que eu quero fazer é na vida de Paulo. Você lembra lá de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12? Paulo descobriu a suficiência da graça de Deus quando sofreu com um espinho na carne. Nesse contexto, Paulo fala de um homem que ali ele está falando dele mesmo, de um homem que subiu ao terceiro céu, e pelas revelações em sua vida, ele poderia ser um homem cheio de orgulho, engrandecer-se, querer ser o melhor. Mas o que foi que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Meus irmãos, muitas vezes a tribulação está te moldando, quebrando algo em ti. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Identifique o porquê que tem sofrido, o porquê que tem passado por dificuldade, mas lembre-se que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo diz: por isso o amor de Cristo, regozijo-me, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte em Cristo Jesus. Se alegre. Se as dificuldades, se as provações te aproximam de Deus, se alegre em Cristo Jesus, porque é nesse momento que Ele te observa de pé e te faz forte. É importante observar que a alegria que Cristo produz é indivisível, é cheia de sua glória, é algo incomparável. Trata-se de um gozo tão profundo, maravilhoso, que sequer podemos expressá-lo. Faltam-nos palavras para expressar o amor de Deus por nós. Pedro havia contemplado parte dessa glória no monte da transfiguração, mas ainda não se compara com a alegria do porvir, não se compara com a alegria de uma eternidade para com Cristo. Nada se compara, pois em meio à dificuldade, observe Deus bem de perto, se aproxime dele, crendo, obedecendo. O modo de Deus suprir nossas necessidades não importa, porque na hora certa Ele vai suprir. Quem ama a Deus confia nele, podendo receber dele um tudo depressa, ou espera ou não. Temos que aprender a confiar e obedecer em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Aí aqui, para encerrar, lembre-se de algo grande que eu escutei
tem um grande pregador falando em um dos seus livros. Charles Spurgeon disse uma certa vez: uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. Como está a tua fé? Essa semana eu conheci um homem de uma fé enorme. Semana passada o seu Francisco veio colocar os ferrolhos dos portões. Aí conversando com ele, aí ele disse que uma dificuldade grande da sua vida, ele deu um pontozinho, uma metalúrgica nessa rua. Ele disse que o aluguel já estava atrasado, estava para encostar no meio, e a mulher já pedindo um ponto, e ele dizendo: eu não posso entregar esse ponto, eu vou botar minhas coisas aonde? Estou morando de favor com uma irmã minha, depois que a mulher dele faleceu. Aí os filhos tomaram a casa, e ele mora com uma irmã, e ele disse que vinha lá na praça da igreja Portugal, quando ele viu uma grade no lixo, ele só com uma bicicleta, aí ele disse assim: meu Deus. Aí o cara da casa: não, essa grade é para ir para o lixo. Aí ele: rapaz, como é que eu vou levar essa grade? Senhor, como é que eu vou amarrar essa grade, que eu não tenho uma cola, eu não tenho nada? Aí ele disse que seria orando a Deus de cabeça baixa. Quando ele levantou a vista, aí ele viu uma liga no meio do caminho, uma liga de 1,5 metros. Aí ele: Senhor, como tu é rápido, como tu é rápido, Pai, tu é ligeiro demais, eu tenho Deus te agradecer. Tu já mandou a liga. Aí ele pegou a liga, amarrou a grade. Aí veio, chegou no ponto, assim que ele chegou, ele puxou uma mulher: quanto é a grade? Aí ele disse: rapaz, essa grade aqui eu vou ter que dar uns reparos nela. Não, eu quero só que você bote o ferrolho. Quanto é? Aí ele: eu vou vender ela por 200. Aí a pessoa disse: eu vou dar 150. Aí tá feito, vendeu a grade. Disse que chegou outro homem, viu outro ferro lá, perguntou quanto era. Aí ele disse o preço lá, ele fez, em outras palavras, ele fez o dinheiro do aluguel. Aí ele disse assim: o cara disse: eu tenho que deixar lá na minha casa. Aí ele: pai, como é que eu vou deixar essa grade? Se me dizer que pagar ainda, como é que eu vou pagar o frete? Aí tinha um cara lá para fazer um orçamento do portão. Ei, se você conseguiu fazer um orçamento com ele lá em casa, rapaz, eu tenho que deixar essa onde é. O cara deu o endereço, o campo que ia para ser deixar a grade era do lado da casa do cara que ia fazer o orçamento. Bote aqui em cima que eu levo. Aí ele disse: seu pai, se eu tivesse te pedido um navio para levar essas grades, eu tinha mandado. Você consegue ver o tamanho da fé desse homem? Pai, eu te pedi, eu orei pela amiga, tu mandou. Eu orei, se eu tivesse pedido, eu pedi o transporte, tu mandou. Se eu tivesse falado pelo navio, tu tinha mandado. Como está a nossa fé? Uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma fé grande traz o céu para nós. Não basta ansiar pelo céu durante tempos de sofrimento, pois qualquer um pode fazer isso. É fácil você pedir para morrer quando está sofrendo. Pai, estou cheio de dor, me leva. Mas anseie pelo céu quando estiver bom, cheio de vigor, cheio de força, cheio de fé para trabalhar. É nessa hora que nós temos que ansiar pelo céu. O que eu lamento muito em minha vida é porque eu sou novo. Foi de não ter conhecido Cristo mais novo ainda, que eu poderia ter feito muito mais. Eu só tenho 26 anos. Eu queria fazer muito mais por meu Deus. Pedro está ensinando seus leitores a exercer o amor, a fé e a alegria, de modo que experimenta parte dessa glória é o céu em meio ao sofrimento presente. Faça do teu sofrimento algo que te aproxima de Deus. Aí tu vai ver o céu e Deus bem pertinho de ti. Amém? Vamos passar para a nossa ceia propriamente dita. Quero chamar os nossos diáconos aqui à frente. Vai ser bem rápido. Ó Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa primeira parte, Deus. Nos prepara, ó Deus, para a tua santa ceia. Nos prepara, ó Deus, para entender o teu amor.
e a tua grandeza, Senhor, por nós. Não deixe, Senhor, nós nos esquecermos, ó Pai, que o sofrimento nos aproxima de Ti. Amém. Continuamos os louvores, nossos diáconos.